crianças, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem, estejam animados para mais uma história aqui do Cultinho. E algumas semanas atrás nós começamos uma série de lições sobre o livro sem palavras. Que estranho, né? Livro sem palavras? Como assim? É um livro, ou melhor, é uma história que nós contamos usando algumas cores, né? Através delas, dessas histórias, a gente aprende algumas verdades que Deus quer que a gente saiba, que todo mundo precisa saber. Fica mais fácil quando a gente lembra da cor, fica mais fácil lembrar a história e também mais fácil lembrar o que Deus queria dizer com aquela história. E para a gente começar o nosso tempo aqui hoje, nós vamos começar fazendo o quê? Orando. Então vamos orar. Senhor Deus e amado Pai, obrigado Deus por mais um dia de vida que o Senhor nos deu. Obrigado pela tua proteção e o teu cuidado para com as nossas vidas. Eu venho pedir agora, Deus, as tuas bênçãos sobre esse tempo de cultinho, que o Senhor me ajude a estar contando a história, Deus, de forma que as crianças possam entender. E eu peço, ó meu Deus, que o Senhor venha cuidar de cada uma delas e possa salvar, ó Deus, aquelas que ainda não conhecem o Senhor, e que o Senhor possa dar entendimento, Deus, para que todas aquelas que ainda não têm o Senhor possam fazer uma decisão, ó Pai. Ajuda as crianças a estarem entendendo, cuida delas. Em nome de Jesus eu peço e agradeço. Amém. Muito bem, então nós vamos cantar alguns corinhos. Vamos cantar um corinho chamado... Esse é depois, é antes da história. Os 5 letras maravilhosas, né? Que vão formar essas 5 letras um nome muito bom. E é Jesus. Vocês conhecem? Se vocês conhecem, Então, se você conhece, vocês podem ir cantando aí. Se não conhece, a tia vai ensinar. Então, assim, vamos fazer assim com a mão. Vamos lá? 5 letras maravilhosas que são, 5 letras maravilhosas que são, J-E-S-U-S-J-E, S-U-S-J-E, S-U-S de Jesus. Jesus, 5 letras maravilhosas. Jesus. Igual nessa mão que tem 5 dedos, 5 letras, isso mesmo. Também tem um corinho que é bem interessante, que vai bem encaixar direitinho com a nossa história. É aquele assim: por mim morreu Jesus, cravado numa cruz, no monte do Calvário. Por mim morreu Jesus. Muito bem, já conhecia esse corinho? Eu conheço. Conhecia? Muito. Então, vamos cantar mais uma vez? Vamos lá? Por mim morreu Jesus, cravado numa cruz, no monte do Calvário. Por mim morreu Jesus. Muito bem. E antes da nossa história, vamos cantar uma coisa um corinho, né, que fala do livro sem palavras. Como eu falei, às vezes você cantou esse corinho já muitas vezes, mas nunca percebeu que ele fala de cores e fala dessas verdades que nós estamos aprendendo. E se você conseguiu perceber aí, ó, que cor será que a tia vai falar hoje? Né? Mas vamos cantar o corinho. Vamos lá? Opa, vamos lá? Meu coração era sujo, mas Cristo aqui já entrou, e o seu precioso sangue tão alvo assim o tornou. E diz em sua palavra que em ruas de ouro andarei. Ó dia feliz quando eu criei, e a vida eterna eu ganhei. Amém, amém. Muito bem, a vida eterna é algo maravilhoso que nós estamos esperando acontecer.
nós começamos, que a tia contou, nós falamos sobre a cor preta. A primeira cor do livro Sem Palavras é a cor preta, né? E como a tia falou, o preto nos lembra sujeira, algo que não é bom. Ninguém gosta de estar com nada sujo, né? E a cor preta no livro Sem Palavras nos lembra do pecado, né? Nós aprendemos que pecado é tudo aquilo que não agrada a Deus. Nós já nascemos pecadores, né? A lição que nós vimos foi sobre Adão e Eva. Infelizmente, foram eles que pecaram pela primeira vez. E daí todas as pessoas que nasceram passaram a ser pecadoras, né? Nós já somos maus. Não precisa ensinar ninguém a pecar. É uma coisa que já está em nós e é algo muito ruim, que Deus não se agrada. Mas lembra lá na história, na primeira história, né, sobre Adão e Eva? Deus, logo que Adão e Eva pecaram, Deus providenciou uma maneira de juntar de novo o homem, as pessoas e Deus, porque o pecado é como se fosse um grande muro que nos separa de Deus. E Deus nos ama, não é a vontade de Deus que a gente fique separado. Então, naquele mesmo dia, quando Adão e Eva pecaram, Deus fez uma promessa, dizendo que um dia, ninguém sabia, né? Um dia Ele mandaria o Salvador, perfeito, alguém que tiraria esse pecado e nos daria a chance de um dia estar com Deus e morar no céu, né? Será que isso já aconteceu? Será que Deus já cumpriu essa promessa? É isso que nós vamos ver hoje. Quando tira de pé um pouquinho, isso, tá cortando sua cabeça. Então, né, continuando a nossa história, hoje nós vamos falar sobre a cor. A tia já falou, né? Vamos ver aqui maior. Sobre a cor vermelha. Aqui, muito bem. O que será que o vermelho lembra? Tomate? Será que é? Morango? Não. Ketchup? Não. Não. Na nossa história, no livro Sem Palavras, a cor vermelha nos lembra sangue. Sangue? Estranho, né? Nós vamos ver na história de hoje. E a Bíblia fala, né, que quando Deus cumpre todas as suas promessas, e quando chegou a hora certa de Deus cumprir a sua promessa, a Bíblia fala que Ele chamou, na verdade Ele mandou um anjo até uma cidade para falar com uma jovem moça chamada Maria. E o anjo tinha uma mensagem, né? Ela ficou um pouco assustada, mas era algo muito bom que iria acontecer com ela. A Bíblia fala que ela ficaria grávida do Filho de Deus. Ela teria uma gravidez normal, nasceria um bebezinho, mas seria um menino. E esse bebê seria um bebê muito especial. O anjo falou até o nome que ela daria para aquele bebê. O nome daquele bebê deveria se chamar Jesus. Você sabe o que significa o nome Jesus, Valentina? Salvador? Salvador. Veja, tudo a ver. Lembra da promessa de Deus lá no começo? Deus estava começando a cumprir a sua promessa. E a Bíblia fala que chegou o tempo onde Deus estava cumprindo a sua promessa. Mandou esse bebezinho para nós, né? E ele tinha que nascer de algum jeito. Ele não poderia ser jogado, né? Ele nasceu como um de nós. Jesus foi uma pessoa, só que ele era diferente. Ele não tinha pecado, porque ele era o Filho de Deus, sabe? Esse bebezinho não nasceria assim só por nascer. Jesus tinha uma missão aqui, né? Nós sabemos que ele cresceu e tudo mais, mas desde pequeno Jesus não tinha pecado. Jesus foi a única pessoa que nasceu nesse mundo que não tinha pecado. E ele era a única pessoa que podia fazer alguma coisa por nós pecadores. Você sabe de uma coisa? Todo mundo, mesmo aquelas que já creem em Jesus ou aquelas que ainda não creem, todo mundo sabe que existe um céu. E todo
quer ir para lá. Mas as pessoas acham que para ir para o céu, elas acham que é por causa delas mesmas, que é por ser uma pessoa boa, por ser um bom aluno, por não fazer mal a ninguém, por não brigar com os vizinhos. E sabe, nada disso ajuda para ir ao céu. Nadinha. Somente através de Jesus. Ele é o nosso Salvador. Então, não se engane que se você também for à igreja todos os domingos, se você vê todos os cultinhos, então assim Deus vai me dar o céu. Não, não é assim que funciona. Todos nós precisamos ser perdoados por Deus. E não é pelas coisas boas que nós fazemos, é através de Jesus. A Bíblia também fala que no dia em que Jesus nasceu, deixa eu colocar aqui, foi uma noite muito especial. Muitos anjos apareceram uma noite anunciando aos pastores essa notícia maravilhosa, que o Salvador havia nascido. Houve uma grande, vamos dizer, como se fosse uma festa. Os anjos cantaram e louvaram a Deus, agradecendo pela promessa que estava sendo cumprida. O Salvador havia nascido. Desde que Adão e Eva pecaram, demorou bastante para que Jesus nascesse, mas Deus não se esqueceu. E como eu falei, na noite em que ele nasceu, houve uma tremenda festa, uma alegria pelo Salvador que havia nascido. E lembra? O nome dele deveria se chamar Jesus, que o significado é Salvador. E nós sabemos que Jesus, ele cresceu, foi um homem normal, e quando ele chegou à idade adulta, ele começou a realizar muitas coisas boas. Ele fez muitos milagres, curou muitas pessoas das suas doenças, mas principalmente ele anunciava sobre o céu, dizendo que ele é a vida, a verdade, o caminho, a luz. Ele é o Salvador, ele era a promessa de Deus, e todas as pessoas precisavam ter os seus pecados perdoados. As pessoas precisavam se arrepender de todo o mal que estavam fazendo. Mas sabe, durante o tempo que Jesus estava ali anunciando, falando do amor de Deus às pessoas, muitas pessoas não gostavam daquilo que ele falava. Achavam que ele era um mentiroso, e falavam tantas mentiras contra Jesus. Até que um dia eles tramaram, fizeram planos para prender Jesus e para crucificá-lo. Mataram um homem bom. Jesus não fez nada de errado, mas ele foi visto como se fosse um criminoso, um bandido. E ele foi preso por falar de amor, por falar de Deus, para falar sobre arrependimento, parar de fazer coisas erradas e voltar-se para Deus, querer a paz com Deus, querer estar em paz com Deus. E nós conhecemos muito bem essa história, No tempo da Páscoa, nós comemoramos, a morte de Jesus. Mas o bom dessa história é que Jesus não simplesmente morreu. A Bíblia fala que ele morreu, ele foi crucificado e ele derramou o seu sangue. Sabe, através da morte de Jesus, nós podemos ter vida. Parece estranho, Mas se Jesus não tivesse morrido por nós, era para mim e para você morrer. Nós não teríamos nenhuma chance de chegar a Deus. Não teríamos nenhuma chance de ter paz, de viver uma vida feliz. Então, por isso que Deus fez tudo isso. Mandou Jesus para morrer. E o seu sangue foi derramado. O vermelho nos lembra de morte, nos lembra de sangue. Mas isso tinha que acontecer para que eu e você pudéssemos ter chance de sermos perdoados por Deus, de estarmos em paz com Deus, porque o pecado nos separa. Mas quando nós cremos, nós entendemos que nós somos pecadores e que nós precisamos do perdão de Deus. É isso que nós precisamos fazer, crer em Jesus. Então sabemos que Jesus morreu, foi um dia muito triste, Mas era isso que ele tinha que fazer.
Mas nós sabemos também o restante dessa história. Sabemos que ele foi crucificado, foi muito triste, sim. Mas o bom de tudo isso é que Jesus ressuscitou ao terceiro dia. Algumas mulheres, amigas de Jesus, foram até o túmulo dele, para colocar alguns perfumes lá, que era o costume naquele tempo. E quando elas chegaram lá, a porta do túmulo estava aberta, foi fechada com uma grande pedra. E Jesus não estava lá. Anjos apareceram e disseram que Jesus não estava ali, ele havia ressuscitado, ele tornou a ter vida. Olha que maravilha, nem a morte conseguiu segurar Jesus. Nosso Jesus, além de nosso Salvador, ele é alguém que está vivo hoje. Ele não ficou morto, mas o nosso Jesus está vivo. Ele está hoje no céu, preparando um lugar para todas as pessoas que o aceitarem como Salvador, que entenderem que são pecadoras, que o pecado nos atrapalha e nos separa de Deus. A Bíblia fala que Deus não quer que ninguém fique longe, dele, mas as pessoas precisam querer aceitar Jesus. Como eu falei, todo mundo quer ir para o céu, mas as pessoas se confundem e acham que é por ser boas. E está errado. Nós vamos para o céu através de Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Jesus morreu por todas as pessoas, por todo mundo. Se Jesus não tivesse morrido, era para que nós estivéssemos no lugar dele. Nós teríamos que morrer, sem chance nenhuma de chegar ao céu. E hoje Jesus está lá no céu, preparando um lugar para todo aquele que crê. E você? Você já aceitou Jesus como seu Salvador? Você já entendeu que é pecador? Que o pecado nos separa de Deus? Deus ama muitas pessoas, mas Deus não gosta do pecado que as pessoas cometem. E quando nós aceitamos a Jesus como nosso Salvador, Ele nos ajuda a odiar cada vez mais o pecado. Nós ainda vamos ser pecadores, mas vamos ter uma ajuda, a ajuda de Deus, para nos ajudar a odiar o pecado e tentar sempre agradar ao Senhor. Então hoje a cor que falamos é a cor vermelha. O sangue de Cristo que nos limpa do nosso pecado. A Bíblia fala que Cristo morreu por causa dos nossos pecados. Se Ele não tivesse nascido e não tivesse morrido, era o nosso lugar, era para que eu e você morrêssemos, mas Jesus tomou o nosso lugar, derramou o seu precioso sangue por cada pessoa, por até aquelas que ainda vão nascer. Jesus morreu por elas e quer que cada uma delas o receba como Salvador, tenha uma nova vida. Então essa foi a história que a tia tinha para contar hoje, sobre a cor vermelha, o sangue de Cristo, Semana que vem nós vamos completar essa história falando, que cor será. Então não perca a próxima história. Que vocês estejam firmes aí. Se tiverem alguma dúvida, pode pedir para a mãe ligar para a tia, ou pode perguntar para o pastor, ou até mesmo para o pai ou para a mãe, para a gente poder te ajudar. Tá bom? Então vocês fiquem com Deus, a tia está orando por vocês e nós vamos finalizar com uma oração. Senhor Deus e amado Pai, obrigado Deus pelo dia, pela história que ouvimos, ó Deus. Que o Senhor nos ajude a conseguirmos entender a Tua Palavra e possamos obedecer-te, ó Pai. Cuida das nossas crianças, dá o entendimento necessário a elas, ó Pai, para poder tomar essa decisão. Em nome de Jesus eu peço e agradeço. Amém. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. 1 Coríntios 15, 3 e 4.
Um beijo para vocês. Até semana que vem. Tchau. Tchau, tchau.